Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo aqui essa videoaula. O objetivo dessa videoaula de voleibol é um pouco para a gente poder ter um registro, um arquivo de orientações e macetes que vocês podem precisar para a prática do vôlei. Eu sei que na internet nós temos diversos tipos de conteúdos voltados a isso, mas eu acredito também que da forma como cada professor trabalha é adequado também que a gente possa produzir um conteúdo nosso, um conteúdo com as características para nossa região, né, e dos nossos jogadores. O voleibol não é um esporte que funciona de maneira prática, né, como se fosse uma receita. Então ele precisa ser moldado. Mas aí no decorrer dos conteúdos aqui vocês vão entender a, a proposta da ideia aqui dessa videoaula. Mas vamos lá. Então aqui vamos enfatizar o voleibol feminino. Então a quadra de vôlei ela tem uma dimensão de 18 metros de comprimento para 9 metros de largura. E essa quadra ela vai ser dividida em 6 metros, que é a linha defensiva, 3 metros, que são as linhas ofensivas, linhas de ataque. Aqui na linha defensiva, os jogadores que se localizam em termos de rodízio na zona defensiva, eles não podem atacar pisando nessa zona. Então eles precisam pisar nesta zona e não podem pisar nessa zona para poder realizar um ataque. E aqui esses números que vocês estão vendo são as zonas imaginárias que existem na quadra de vôlei, que são as zonas que são importantes para que a gente realize o rodízio. Então aqui nós temos a zona de saque, que é a zona 1. Nós temos a zona de ataque da saída de rede, que é a zona 2. Nós temos a zona de meio de rede, que é a zona 3. Nós temos a zona de entrada de rede para ataque, que é a zona 4. Nós temos a zona 5, uma zona defensiva, geralmente onde o líbero fica, é a primeira zona defensiva. Nós temos a zona 6, que é a zona do meio de fundo, e retornamos de novo para a zona 1. Observe que a ordem da numeração ela vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de forma anti-horária. Então, as zonas são numeradas de forma anti-horária. Mas o rodízio acontece de forma horária. Então, o jogador que se encontra na zona 1, ele depois vai rodar para 6, depois para 5, depois para 4, depois para 3, depois para 12, depois retorna para 1. E assim é feito durante o jogo todo. Nós temos sistemas de jogos diversos. Os mais utilizados são o sistema 6-0, onde a representação do zero quer dizer que não existe um levantador definido. Então, praticamente, todos os jogadores vão realizar todas as funções em quadra. E não há você não separa um jogador para ter essa função de levantador. Nós temos a função 5-1, onde nós temos um jogador que ele é específico para a função de levantador. E nós temos a função 4-2, onde dois jogadores são escolhidos durante o jogo para ter essa função de levantador. Essa mudança aqui de 0, 1 e 2 é pela quantidade de levantadores. Aqui, quando nós estamos pensando no sistema 5-1, que é um sistema avançado de jogo, e é o sistema mais utilizado no voleibol, nós precisamos criar uma especificação de cada jogador. Então, cada jogador vai ter uma função bem específica dentro do jogo. E aí nós geralmente dividimos os jogadores desta forma. Nós temos 2 centrais, nós temos 2 ponteiros e nós temos um levantador e um oposto. Existem equipes onde também existe líberos. E aí eu vou explicar para vocês como é que o líbero trabalha no decorrer do jogo. Mas ele é um jogador diferenciado que trabalha só na linha de defesa. Então, num sistema de jogo, durante um set,
nós teremos a participação de 7 jogadores quando nós incluímos o líbero dentro dessa perspectiva. Os centrais geralmente são jogadores mais altos, geralmente são jogadores que, por serem muito altos, eles não têm tanta facilidade para realizar passe. E aí o líbero, ele vai ter essa função de substituir o central quando ele estiver aqui no fundo, na zona defensiva. Os centrais atacam a bola geralmente no meio de rede, né? Mas o central também tem jogadas onde ele pode estar mudando a posição de ataque, mas geralmente é nessa zona de meio de rede. Já os pontas, os ponteiros, eles são atacantes passadores. Eles, junto do líbero, são os principais responsáveis pelo passe para o levantador. E a posição preferida de ataque dos ponteiros é a entrada de rede. Então aqui nós temos a zona 1, 2, 3 e 4. Então a zona 4 é a zona preferível de ataque dos ponteiros. Nós temos o oposto, que ele é o jogador que fica em diagonal com o levantador. Este oposto geralmente não dá passe, e ele é um atacante que vai estar geralmente aqui na posição 2. Então nós teremos, através desse sistema 5-1, nós teremos que estar deslocando esses jogadores sempre para essas regiões aonde eles atacam melhor. Deslocar o central para o meio de rede, deslocar o oposto para a zona 2, deslocar os ponteiros para a zona 4. Então, esse trabalho, né, de estar movimentando os jogadores o tempo inteiro dentro de quadra é um trabalho que vai exigir muita experiência dos jogadores. E quando o jogador não sabe fazer isso de forma adequada, ele se perde no rodízio e aí pode acontecer do adversário se beneficiar por esses erros de rodízio, porque nós não podemos nunca, como é que se pode dizer, durante o sistema de jogo, estar numa zona errada do início do jogo. Então, basicamente, essas funções, né, eu vou explicar com um pouquinho de mais detalhes em diante, mas basicamente essas funções elas acontecem dessa forma. Já o levantador, né, o levantador é aquele jogador que vai distribuir as bolas para o oposto, para o central e para os ponteiros. Vamos lá. Aqui nós temos o sistema 5-1. E aí observem que essa representação aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, ela representa C de central, O de oposto, P de ponta ou ponteiro, E de levantador e LI de líbero. Tá? Só para vocês se situarem de agora em diante. Percebam que nós temos o C1 e o C2. C1 é o primeiro central, C2 é o segundo central. Sempre o primeiro central ele vai iniciar o jogo na zona de ataque. Pode ser que inicie aqui, ou pode ser que inicie aqui, ou pode ser que inicie aqui. Mas ele é o jogador que vai iniciar o jogo na zona de ataque. O segundo central, ele é um central que vai iniciar o jogo na zona de defesa. E aí, por ele começar o jogo na zona de defesa, ele, antes do primeiro ponto iniciar, ele já vai substituir com o líbero. Então o líbero vai trocar com ele. Mas não é obrigatório o líbero trocar apenas com o central. O líbero pode trocar com qualquer jogador, com levantador, com ponteiro, qualquer jogador que esteja na zona de defesa, ele pode substituir. Mas aqui nesse caso, nós iremos trocar com o central. Beleza, então nós temos aqui oposto, central, ponteiro, segundo ponteiro e aqui primeiro ponteiro. Percebe que o ponteiro 2, o segundo ponteiro, ele fica na zona de ataque. E o primeiro ponteiro ele fica na zona de defesa, através desta formação que nós estamos vendo aqui.
Isso porque o segundo ponteiro é aquele ponta que, diferentemente deste aqui, ele vai ter um momento que ele vai atacar na zona 2, que é essa zona aqui. Então, o primeiro ponteiro, através da nossa tática, ele vai atacar apenas na zona 4, em todos os momentos do jogo. Já o ponteiro 2, ele vai atacar a primeira vez aqui, a segunda vez aqui, e na terceira vez ele vai atacar aqui na zona 2. Então, segundo ponteiro, ele é um ponteiro que está indo para a zona defensiva. E o primeiro ponteiro é aquele ponteiro que está indo para a zona ofensiva, a zona de ataque. Vamos agora entender o posicionamento de defesa. Aqui na nossa tática, através da ideia do sistema 5-1, nós temos que pensar o seguinte, que o levantador, para a nossa tática, ele vai iniciar na zona 1. Isso é opcional, isso vai de cada técnico. Mas para o nosso sistema, o levantador vai começar na zona 1. Já que o levantador está na zona 1, o oposto fica em diagonal a ele na zona 4. O central 1 vai estar na zona 3, enquanto que o central 2 ou o líbero vai estar na zona 6. Já o ponteiro 2 vai estar na zona 2 e o ponteiro 1 vai estar na zona 5. Então, esse é o sistema de posicionamento. E aí, o que vai acontecer a partir de agora? É importante vocês entenderem que, de acordo com o ataque do adversário, esses jogadores eles vão precisar se deslocar e se distribuir em quadra de uma maneira muito eficiente que minimize que a bola caia dentro de quadra sem eles conseguirem alcançar. Então, o objetivo é o quê? Quais os melhores lugares que esses jogadores precisam se deslocar, precisam ficar, para que quando a bola caia, minimize a possibilidade deles não conseguirem chegar até essa bola. Então, observe, por exemplo, aqui, no ataque adversário, que quando o adversário está atacando aqui na zona 2, os dois jogadores que estão na zona ofensiva formam um bloqueio. O líbero é um jogador que vai se deslocar aproximadamente para a metade da quadra. Então ele fica aqui na metade da quadra, um pouco mais recuado, praticamente assim com o pé na linha, aguardando esse ataque que passe pelo lado do bloqueio, ou aguardando uma pingada que caia na frente dele, para que ele possa se deslocar para frente. Já este ponteiro que estava aqui na rede, ele recua um pouco, então ele vai recuar e vai receber a bola que venha ao lado do ataque, ao lado do bloqueio, perdão. Então o ataque passa pelo lado do bloqueio e todas as bolas que caírem nessa zona da linha dos 3, esse segundo ponto é o responsável. Quando o ataque passa lateralmente ao bloqueio, mas para a zona defensiva, neste caso, o responsável por defender este ataque vai ser o levantador. Então, o ponta, o levantador e o primeiro ponta, eles criam como se fosse uma meia-lua. Então, isso aqui é a técnica da meia-lua. Então, forma-se uma meia-lua para que, no momento do ataque, o líbero, o levantador, esteja em melhores condições para defender esse ataque ou uma pingada que venha a cair nesta zona. Quando o ataque passa pelo meio do bloqueio, ou passa por cima do bloqueio, ou bate no bloqueio e sobe, o jogador que vai ser responsável por defender é o primeiro ponteiro. Então percebe que o ponteiro vai para o fundo da quadra e ele vai estar recebendo preferencialmente ataques longos, ataques no fundo da quadra,
que saiam daqui, ataques por cima ou ataques que batem no bloqueio e sobem. Então ele vai geralmente estar marcando essas zonas, desde esta ponta até esta outra ponta aqui, e qualquer outra bola que, quando bate no bloqueio, vá para fora da quadra, porque ele é o último jogador da equipe, então ele é o que está mais perto de alcançar a bola. Aqui, quando o ataque vem lateralmente ao bloqueio, o líbero vem, recebe de frente ou recebe essa pingada aqui na frente. Mas para ele já é mais difícil de receber essas bolas que ficam aqui no fundo, porque é um ataque muito longo e geralmente ele não tem altura para poder alcançar a bola aqui. E aí o ponteiro tem que vir até essa extremidade para poder receber. Então o ponteiro, vamos dizer que de todos os jogadores em quadra, é o que mais tem espaço para se deslocar. Então ele precisa ser um jogador muito rápido, muito ágil e que se jogue muito durante o jogo para poder tomar conta de toda essa zona defensiva e mais o fundo de quadra. Importantíssimo esse entendimento. Vocês vão ver mais no decorrer da tática como é que isso funciona. Então observe que o ataque ele tem essas opções, né, de acontecer. É claro que as pingadas serão muito válidas de acontecer e quando cada pingada acontecer, os jogadores precisam estar antenados, tanto para receber ataque quanto para receber pingada. Então vamos lá, vamos para o sistema 5.1 em si. Aqui eu fiz uma simulação de como se fosse um jogo, e aí eu vou explicando o posicionamento em cada situação e fazendo uma brincadeirinha de como se um joguinho de vôlei estivesse acontecendo. Então aqui eu tenho dois times. Então, esse aqui será o nosso time, a nossa equipe, e esse aqui vai ser a equipe adversária. E aí observa aqui embaixo, eu estou dizendo que o levantador está na P1. Quando o levantador está na P1, ele vai ser a referência. Lembre-se, sempre o levantador é a referência de rodízio para o time. Nós precisamos o quê? Ter dois cuidados. Saber aonde o levantador está e saber aonde a sua diagonal está. Vamos imaginar que eu sou o ponteiro 1. Se o técnico fala, o levantador está na P1. Se ele diz isso, eu obrigatoriamente tenho que estar na P5. Então, o levantador está na P1, eu estou na P5. O levantador está na P6, né? Na posição 6, que é aqui a zona 6. Onde eu estou? Eu vou estar na P4. E assim por diante. E eu preciso sempre o quê? Olhar para o meu colega, meu outro ponta, que está em diagonal comigo, para saber se de fato ele está em diagonal comigo. Porque se eu estou aqui na P5 e bem aqui na P5 tem um central, tem alguma coisa errada. Então vamos observar. Eu estou na P5, o ponta não está aqui, mas está um central aqui no lugar. Quem é que está errado? É o central ou é você? Como é que você vai saber disso? Você vai o quê? Observar a localização do levantador. Então, se o levantador está na P1, eu estou certo. Eu estou na P5. Então, quem que está errado? É o central. É assim que tem que ser avaliado. Se, ao contrário, o levantador não estivesse aqui na P1, aí sim eu estou errado por estar na P5. Então, tenha essa ideia para a hora do jogo. Beleza? Então vamos iniciar o jogo assim. A nossa equipe está na P1, o levantador está na P1 e a equipe adversária ela está na P2. Geralmente é assim que a gente organiza o jogo. Os nossos times vão, se o saque for nosso, o levantador fica na P1, se o saque for do adversário, nós ficamos na P2. E aí, ou seja, nós só voltamos uma rodada de jogo, nós voltamos um rodízio para que o levantador, no próximo rally, ele possa entrar no saque. Beleza? Mas tudo é opcional, tá? Isso aqui é a nossa tática. Isso é o que a gente vai usar nas competições, seja para o sub-18, seja para o adulto. É dessa forma como nós vamos jogar. Então lembre-se, se nós formos sacar, levantador inicia na P1. Se nós não formos sacar, levantador inicia na P2.
Então vamos imaginar que o nosso time vai iniciar o saque. Como é que os 5 jogadores dentro de quadra precisam se organizar? Observe uma coisa. Esses 5 jogadores dentro de quadra eles precisam formar uma barreira humana, né? Se fechar bastante, tanto os 3 da frente quanto os 2 de trás, sem que haja uma mudança no sistema de rodízio. Observa aqui, vamos voltar de novo. Ó. Olha como é a formação base. Olha quando o levantador vai para o saque. Não mudou em nada a ordem dos jogadores. Isso é o importante. Mas aí, quando a gente fica desta forma, nós temos uma vantagem, que é cobrir. Nós vamos fazer um muro que vai dificultar a recepção do central e, a depender da posição do levantador, ia dificultar até a recepção de mais outro jogador. Por exemplo, neste caso aqui, o líbero. Porque se o saque vem nessa direção, o central, o primeiro ponteiro que está aqui, ele vai ter dificuldade de enxergar porque vai ter muita gente aqui no meio. Sem contar que além desses 5 jogadores que estão aqui, ainda tem os próprios jogadores deles que ainda ficam aqui. E aí atrapalha mais ainda a visão do saque da pessoa. Se ela sacar mais em diagonal, também atrapalha a visão do líbero aqui. Se o levantador viesse para o meio, especificadamente aqui para o meio, ele iria atrapalhar exclusivamente esta recepção do ponta. Mas aí já ficaria mais fácil do líbero e do oposto, que estão bem aqui, ver a recepção, ver a bola chegar. Observa, quando o levantador saca daqui, essa barreira precisa se deslocar um pouco. Se ele vai para o meio, se desloca. Então, sempre vocês precisam observar onde o levantador está sacando para que essa barreira seja formada. Essa barreira precisa ser formada de forma natural, sem que o adversário se toque que vocês estão fazendo isso. Porque se ele entende, se ele aprende a nossa tática de jogo, ele pode usar contra a gente. Então é muito importante que isso seja uma coisa assim que seja feito que eles nem se percebam que o negócio está acontecendo. Se ficar muito nítido, podem ter certeza que no próximo set, no próximo jogo, eles vão fazer isso contra a gente também. Beleza. Então, olha lá. Agora, vamos lá. Já que o levantador nosso vai sacar, o time adversário ele precisa se organizar para receber esse saque. E ele vai se organizar desta forma. O oposto, ele vai sair do passe. Então, ele vai canto, para cá para o canto da quadra. E aí, o que vai acontecer? Este ponta, ele vai descer sem que ele fique atrás do primeiro ponteiro, para ajudar no passe. E o líbero avança mais. Então, observe aqui. Então, o ponta estava aqui, desceu. Observa que ele continua na frente do primeiro ponteiro, que é justamente isso que a gente quer para não haver erro de rodízio. O oposto sai do passe, fica bem no cantinho da quadra, que é um local onde dificilmente a bola vai cair. E aí nós temos aqui uma zona de 3, né? De 3 passadores, que é o que o sistema 5-1 acaba cobrando da gente, que haja 3 passadores em jogo. O líbero e 2 pontas. Então, para esse sistema, sempre terá 2 pontas e um líbero recebendo o saque. Central, oposto e levantador não recebem saque. Tá bem? Então, vamos lá. Então, se posicionar, o levantador está aqui no canto. Pode ver, está em diagonal. Central está em diagonal. E ponteiros estão em diagonal. Então, o sistema está correto. Agora é a vez do levantador sacar. Então, o levantador sacou. No momento em que a bola está se deslocando, o levantador vem para a zona de defesa 1, que é a zona preferida dele. O líbero, que estava na 6, se deslocou para 5. E o ponteiro, que estava na 5, vem para o fundo. Lembre que eu falei para vocês que o ponta fica no fundo.
e o líbero fica na 5. Então, aí olha só. Agora o bloqueio se afasta um pouco, né? Se afasta um pouquinho para tirar mais aquela barreira, para eles não se baterem entre si. E aí esse saque ele vai cair ou para o ponta 2 defender, ou para o ponta 1, ou para o líbero receber. Vamos imaginar que o ponta 1 recebe. Então, o primeiro ponteiro recebe. Observa que o oposto já corre para a zona 1, que vai ser a zona de fundo que ele vai atacar. Então, embora ele esteja na zona defensiva, ele ataca desde a zona defensiva para o campo adversário, que a gente chama isso de ataque da linha dos 3. Então, o oposto ele é um especialista em ataques da linha dos 3, aqui na posição 1. Então, observa, o ponta vai receber, o oposto já está posicionado, agora o levantador precisa se deslocar até o meio de quadra para poder receber essa bola dele. O central que está aqui no cantinho, ele vai o quê? Descer para cá para trás para poder ficar de frente para o centro de ataque. Olha lá. Central desceu para trás da linha dos 3. Levantador se deslocou para o meio de rede. E o ponta, que estava bem aqui, já que ele não vai participar da recepção, ele já se posiciona para fora da quadra para poder atacar aqui na zona 4. Ainda tem mais um detalhe. Na hora que a bola chegar na mão do levantador, este líbero aqui, ele vem para a zona 5. Ou seja, tudo que esse time aqui fez, esse time aqui vai fazer durante a recepção do saque. Então, o levantador vem para o centro de rede, o oposto vai para 1, o líbero vem para 5, ponta vem para 4. E o primeiro ponteiro vem para 6. Observa. Então, chegou a bola para o levantador. Agora o levantador tem 4 opções de ataque. Oposto na linha dos 3. Ponta também na linha dos 3, mas na zona 6. Central aqui no meio de rede. Então, essa setinha curta representa esse ataque, essa levantada curta para o central. E uma levantada mais longa para a saída de rede, no caso para a entrada de rede, porque aqui nós estamos entrando na rede e aqui nós estamos saindo de rede. Então, uma levantada mais longa para a entrada de rede para que o ponta possa atacar aqui. Então, por isso que esse sistema 5 é um sistema muito bom, porque ele é um sistema onde praticamente todos os jogadores atacam. Somente o especialista em defesa é que não realiza ataque. Então aqui eu tenho 4 opções e o levantador vai ver qual a melhor opção para ele colocar a bola. Colocado para o ponta, olha o comportamento da nossa defesa. Vem o central junto com o ponteiro que está aqui na saída para poder bloquear esse ataque. O oposto recua, mas não passa da linha dos 3. Ele recua um pouco, mas não passa da linha dos 3. Por quê? O objetivo dele vai ser pegar o quê? Toda essa zona ofensiva aqui, tanto de ataque quanto de pingada. O líbero fica com um pé na linha e um pé dentro da quadra, a meia quadra de distância, para receber o ataque ou no corredor, ou para receber uma pingada por cima do bloqueio. Já o ponta, que estava aqui no meio, ele se move um pouco para o lado. Um pouco. Porque provavelmente esse ponta atacará para cá. Então as maiores chances de ataque acontecem na diagonal, porque é onde tem maior área na quadra. Aqui no corredor a área é muito pequena. O bloqueio está mais ofensivo em cima. Então é mais raro o ataque vir aqui no corredor. Então, como os ataques acontecem na maior parte para cá, então este ponto ele só se desloca um pouco para cá para facilitar a defesa. E aí eles formam uma meia-lua junto com o líbero e o oposto
para poder receber o ataque ou mais curto, ou um ataque mediano, ou um ataque mais longo. Em muitos dos casos, o ponteiro pode atacar aqui nessa zona. Esse aqui é o ponto fraco do sistema defensivo 5-1. É justamente uma região onde todo mundo está longe. O oposto está longe, líbero está longe, ponta está longe e o levantador está longe. Então, para isso, deverá ter uma ação muito importante do líbero nesta zona que é o ponto fraco. Então, preferencialmente, é ele que corre atrás dessa bola. Mas, se for possível para o levantador de também chegar aqui, é preferível também que ele chegue. Ou ele, ou ele. Este ponta que está no fundo, ele não consegue chegar tão longe. Então, a preferência é para os líberos e para o levantador. Mais para o líbero do que para o levantador. Beleza. Então, essas são as zonas. Essa é a zona de defesa do oposto. Essa é a zona de defesa do líbero. Essa é a zona de defesa do ponteiro, de fundo. Além disso, também o fundo de quadra quando bate no bloqueio. Essa é a zona de defesa do levantador. É assim que vai funcionar. Beleza. Acontecendo o ataque, que por exemplo lá no líbero, olha a movimentação dos jogadores em quadro adversário. O central vem para fazer bloqueio. O ponta que atacou já vai para o bloqueio também. O líbero já está aqui na 5, já está aqui nas 5 de defesa. E o ponta vai para o fundo. Então, estamos aqui. Mesmo sistema de defesa que estava da nossa equipe. Então, oposto na 1, líbero na 5, ponta na 6, lá no fundo. E nós temos aqui central na base, sempre na base, líbero sempre na 2 e ponta sempre na 4. Líbero defendeu. Levantador entra. Então, olha, levantador, vamos voltar aqui, ó. Levantador está aqui. Ele está aqui na 1 para defender. Como não foi ele que participou da defesa, ele vai o quê? Correr para a rede. Ele corre para a rede. Nisso que ele está correndo para a rede, todos que estavam no bloqueio descem para atacar. Oposto, fora da quadra. Ponteiro, fora da quadra. E central, atrás da linha dos 3. E aí, de novo, o levantador vai ter as opções para ele poder levantar. Então, basicamente, esse deslocamento do oposto e do ponta vai para fora da quadra. Tá? Não fiquem aqui dentro de quadra, que isso dificulta de realizar um ataque mais eficiente. Olha o levantador, de onde ele saiu para onde ele está agora. Então, essas posições branquinhas, transparentes, era antes da recepção, que era a posição de defesa. E olha aqui o central onde estava. O central veio bloquear aqui e agora já recuou para trás da linha dos 3 para se preparar para o ataque. Mesma coisa o ponta. Ponta que estava um pouco em diagonal já volta para o meio para poder aguardar um ataque aqui na zona 6. E aí o levantador vai ter essas opções. Ele pode levantar para o ponta na 6, para o oposto na entrada, para o ponta na saída, ou pode levantar para o central, seja uma positiva, seja uma negativa. O que é uma bola positiva e uma bola negativa? Uma bola positiva é uma bola na frente do levantador. Então, o levantador marca para o central, olha, vou botar uma positiva para você. Então, o central precisa correr à frente do levantador. Vou marcar uma negativa. Então, o central vai correr atrás das costas do levantador. Então, olha lá. Então, aqui vai ser justamente a formação que eu falei para vocês. Ele vai ter as opções. E aí, nesse caso aqui, ele vai levantar essa bola aqui para o ponta. Só que aí, na hora que o ponta atacar,
ele vai bater no bloqueio, vai cair dentro de quadra e vai terminar o rally. Bloqueio, caiu dentro de quadra, beleza, fechou o rally. Esse vai ser a dinâmica aqui da nossa aula. Então é como se fosse um jogo acontecendo. E aí, já que o rally terminou, os jogadores eles precisam o quê? Se posicionar na posição base. Porque através disso eles conseguem o quê? Eles já conseguem não se perder no seu rodízio. Lembra, o levantador estava na 1, o posto estava aqui na 4, central na 3, ponteiro 2 na 2, líbero na 6 e ponteiro 1 na 5. A mesma coisa o time adversário, nesse sistema. Só que agora o que vai acontecer? Agora, quem que vai sacar vai ser o time adversário, porque quem fez ponto foi eles. Então, quando eles realizam um ponto, aí esse time precisa rodar. Então agora o levantador vai para P1, vai receber, vai realizar o saque, e aí nós temos a mesma conformação de jogo do nosso time. Ponteiro na P2, primeiro ponteiro na P5, central na P3, líbero na P6 e oposto na P4. Ficou a mesma conformação do que está aqui. E aí nós vamos nos organizar defensivamente. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? O ponta desce um pouco para ajudar na defesa, porque lembre, sempre o ponta, o líbero e o primeiro ponteiro, sempre eles três é que vão recepcionar o saque. E aí olha como é que vai ficar. O ponta desce um pouco, líbero e o primeiro ponteiro. Então esses três jogadores são jogadores da zona defensiva. Ó. Esse ponta, ele precisa estar em diagonal com o ponta 1. Mas, observa aqui, ó, até demarquei uma zona aqui escura para vocês perceberem que eles não estão ao lado do outro. Ele está ligeiramente na frente. Isso é importante, isso precisa estar dessa maneira. Sempre o jogador que estiver na zona de ataque, ele tem que estar, nem que seja ligeiramente na frente do jogador que está em diagonal com ele. Vamos voltar para vocês verem. Então, observa. O ponta 2 está na frente do ponta 1. Quando ele descer, ele precisa estar na frente também. É nessa hora que o levantador fica bem no lado dele aqui, mas só que atrás. Não pode ficar ao lado e não pode ficar à frente. Tem que ficar atrás. Porque lembre-se, esses são os três jogadores que ficam na zona defensiva. E esses são os três jogadores que ficam na zona ofensiva. O oposto fica aqui no cantinho e o central fica aqui no meio. Tem jogadores que o central vem para cá, perto aqui do oposto. Não tem problema. Tem situações que o central vem para cá. Também não tem problema. Tá? Mas é importante que esse central ele não possa ficar nem na frente, nem atrás do líbero ou no lado, e nem alinhado ao oposto ou ao lado do oposto. Ou para cá ou para cá. Então ele tem que vir e ficar aqui. Desde aqui, ó, daqui para cá, ele pode ficar deslocado. Perfeito. Então aqui vai ser a nossa formação de recepção do saque. Então aqui nós estamos em momento de recepção. O adversário vai sacar, sacou no líbero. Observa o movimento do adversário. Observa que o oposto já foi para a zona preferível dele de ataque. Agora ele está aqui na 2. O levantador vem para defender na 1. O ponta vem para o fundo na 6 e o líbero já está na 5. Então está aqui. Já logo saiu o saque, acontece a movimentação para que cada jogador vá para a sua zona de preferência de jogo. Oposto saída, ponta ataque, primeiro ponta de fundo vai para primeiro ponta de defesa vai para o fundo. Beleza, o líbero vai jogar a bola para o levantador. Mas olha o levantador onde está, né?
Então o levantador vai se deslocar para cá. Nisso que o levantador se desloca, central desce, oposto desce. E o ponta vem para a zona de ataque. Ó, o movimento. Ó. Então, desce o ponta, desce o oposto, desce o central. E aí a bola chega até o levantador. Agora o levantador vai ter as opções. Central, oposto, ponta no fundo e ponta na saída. Aí vamos imaginar uma situação onde o central vai atacar. Para a nossa tática de jogo, o que nós vamos fazer? Se o central for atacar, nós vamos fazer apenas um bloqueio simples. Observa antes que nós tínhamos 3 jogadores na zona de bloqueio e aí percebeu-se que o levantador foi botar para o central. Nisso que ele foi botar para o central, o oposto desce para o cantinho da linha dos 3 e o ponta desce para o outro canto da linha dos 3. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma zona de 5 jogadores para receber o ataque desse central. Eu penso que para o sub-18 essa tática ela deve ser mais eficiente. Caso durante o jogo a gente tenha muitos problemas com essa tática, a gente pode reformular ela. Mas não se esqueça, para os próximos jogos nossos, quando o central atacar, somente vai ficar um jogador para bloquear, que vai ser o central. Então o central fica sozinho e quem tiver com ele aqui desce para as zonas, para a zona 4 e para a zona 2. Tá? Sem ir para a zona defensiva. Não precisa ir para a zona defensiva, continua aqui na zona ofensiva. Beleza. Então aqui nós vamos perceber que o segundo ponteiro vai ficar atento em todas as bolas que caem nesse espaço. O líbero vai ficar esperto em todas as bolas que vai cair nesse espaço. Observa agora que a gente vai o quê? Ajudar melhor o ponta quando nós temos essa formação de defesa aqui. Então aqui, como o líbero não vai estar muito preocupado com essas bolas daqui na frente, então ele já pode vir um pouco mais profundo para poder ajudar. Aí o ponta já vai ajudar um pouco, né, nessas bolas que venham daqui do líbero e também do levantador. O levantador vai marcar esta outra zona e o oposto vai marcar esta outra zona. Então vocês precisam ter em mente cada zona dessa, mais ou menos, olhando na prática para que vocês possam se situar e não se baterem um com o outro. Então, central atacou, bola caiu direto no chão e foi ponto para o adversário. Beleza? Agora vamos ver a situação onde o levantador está na posição 6. Então aqui houve um rodízio, rodou, o levantador já está na posição 6. Aqui o levantador continua na posição 1, porque quem foi que fez o ponto foi o nosso time. Então está aqui o levantador, oposto, daqui está tudo em diagonal, tudo certinho. E agora, quem é que vai para o saque? Vai ser o segundo ponteiro. Então, o segundo ponteiro vai para o saque. Novamente, vamos fazer a barreira humana para dificultar a recepção do adversário. E aí, o adversário vai realizar aquela tática de recepção. Observa, ponta desce um pouco, mas fica ligeiramente na frente do primeiro ponta. Oposto se esconde aqui na extremidade da rede e o levantador fica bem pertinho do ponteiro para poder correr para a rede com mais facilidade. O central fica aqui no meio, mas pode vir para cá, pode ficar aqui, não tem problema, mas aqui ele está no meio, para que depois ele desça para atacar. Saque adversário. Aí esse saque pode ser recebido por um desses 3 jogadores, tanto faz. E aí, sendo recebido pelo líbero, olha aqui, o primeiro ponta que está no fundo, já fica aqui atrás do líbero aqui, preparado para a bola da linha dos 3.
O segundo ponta fora da quadra, o oposto fora da quadra e o central, ó, já está atrás da linha dos 3 também para correr. Quando a bola vai para o levantador, né? Vamos imaginar uma situação aonde ele vai colocar a bola aqui para esse ponta da posição 6. Como nós vamos preparar nossa tática? Vai ser bem semelhante à tática do ataque do central. Então, novamente, vai ficar um bloqueador apenas para o ataque dele e nós vamos descer com os outros 2 bloqueadores para as extremidades. E aí nós vamos fazer uma zona de 5 defesas para esse ataque que está vindo aqui da 6. Então, ou seja, toda vez que o central ou o ponteiro da 6 atacarem, nós vamos fazer uma zona de bloqueio simples. Então, lembre-se disso. Quando for falado para vocês em jogo, o que é? Bloqueio simples. Bloqueio simples no central, bloqueio simples no ponta do fundo. E aí, quando se fala em bloqueio simples, o esquema de defesa é esse. Então, ponta ataca, central bloqueou, mas a bola foi para fora. Então, agora o ponto é do adversário. E aí, já que o ponto é do adversário, né, o que vai acontecer? O levantador vai realizar o saque. Olha aqui como eles já aprenderam aqui a nossa tática. Já fizeram aqui uma barreira para poder dificultar a recepção dos nossos jogadores. Vamos entender como foi que ficou esse posicionamento aqui. Vamos voltar um pouco. Então, observe. O levantador está na 6. Então, o que vai acontecer? Ele vai subir, só que ele não pode ficar na frente do oposto. Então, ele sobe. Tá? O oposto ele pode vir um pouco para cá para o canto, para facilitar a visualização da nossa defesa. Então, ele vem para cá para o canto, mas só que ele continua na frente do levantador. E esse ponta vem ajudar no passe. Ele vem para cá e esse levantador vem para o lugar do levantador. Esse líbero vem para o lugar do levantador. E aí ele vai ficar dessa forma. O levantador sobe, mas se mantém atrás do oposto. Ponta desce para ajudar na recepção. Líbero, que estava aqui, vem para o lugar do levantador. E o ponta cobre essa zona 1 aqui. Central aqui no canto. O oposto se deslocou um pouquinho. Então fica esses 2 jogadores aqui no canto da quadra. Quando a bola vier para cá, este oposto sai da quadra e o central corre para o meio de quadra. E o ponta sai da quadra. Vamos lá. Novamente o saque, podendo ir nesses 3 jogadores. Foi no líbero. Agora o levantador subiu. E tem várias opções para poder colocar. Ponteiro já se posicionou, oposto já se posicionou, central já se posicionou. E o ponta do fundo já está aqui também esperando a bola da linha dos 3. Observe aqui, se a bola for botada para o ponta, esse líbero rapidamente precisa correr para 5. Ele não pode ficar aqui, senão ele vai atrapalhar esse ponta do fundo. Então o líbero ele recebe e já corre para cá. Ele não recebe e fica aqui parado no lugar dele. Então, passa a bola para o levantador e já corre para 5. Então, olha o líbero já correu para 5. Levantador jogou a bola para o primeiro ponteiro. E observa como formou o bloqueio aqui. Ó. O bloqueio veio para cá. Jogadores formaram a meia-lua. E o levantador colocou um pé na linha e um pé dentro da quadra para poder receber o ataque de corredor. Ataque saiu em cima do líbero. Agora, o líbero observa que houve um deslocamento aqui dos jogadores para a formação defensiva. Então, agora os jogadores voltam para a formação defensiva porque houve uma defesa do adversário. E aí o líbero vem para 5.
O ponta volta para o fundo da 6, levantador já está aqui na zona 1, para poder se organizar. Líbero passou para o levantador. Levantador vai jogar a bola no central. Já que ele vai botar no central, bloqueio simples. No bloqueio simples, desce os 2 bloqueios da ponta para a extremidade da linha dos 3. Então, nós temos um sistema defensivo de 5 jogadores. E aí o central atacou, o bloqueio pegou, bateu no levantador do adversário e foi ponto nosso. E aí a galera se reúne na quadra para poder comemorar. No momento que a galera se reúne na quadra para comemorar, esse aqui é um momento muito importante. Seja você fazer ponto, ou seja, para o adversário fazer ponto, é importante todos vocês se reunirem para que vocês possam ter um pequeno momento para poder conversar e ajustar algumas coisas. Beleza. Então, como o ponto foi nosso, o rally terminou e agora rodou. Então, observe que o levantador estava na P6, agora o levantador já está na P5. E você que está assistindo aqui essa videoaula, você tem que pensar da seguinte maneira, olha, eu sou o primeiro ponteiro, então eu tenho que decorar, toda vez que o levantador estiver numa posição, eu obrigatoriamente tenho que estar em tal posição. Por exemplo, eu sou oposto, então por eu ser oposto, basta eu olhar aonde o levantador está e eu me posiciono de acordo com ele. Mas, por exemplo, para o ponteiro e para os centrais é um pouco mais difícil. Então, olha só. O segundo central, ele sempre fica o quê? No lado do levantador, no lado esquerdo dele. E o primeiro ponteiro, ele vai ficar 2 rodízios à frente do levantador. Então, se ele está na P5, aqui vai estar na P3. Se ele está na P4, ele vai estar na P2. Se ele estiver na P3, ele vai estar na P1. Sempre o primeiro ponta vai estar 2 rodízios à frente. O segundo ponta vai estar 1 rodízio atrás. 2 rodízios na frente, 1 rodízio atrás. 1 rodízio na frente, 2 rodízios atrás. Tá? Bem interessante, né? Então, olha lá, só para vocês decorarem isso. Então, o primeiro ponta, olha só, o primeiro ponta vai estar 2 rodízios na frente e o primeiro central, 2 rodízios atrás. O segundo ponta vai estar 1 rodízio atrás e o segundo central, 1 rodízio na frente, ou seja, o inverso. Então, o ponta 1 ele tem rodízio inverso ao central 1. O ponta 2 tem o rodízio inverso ao central 2. Tá bom? Então, bem legal essa dica aí para vocês não se perderem no rodízio. Então, já que agora o levantador está na P5, quem vai sacar vai ser o primeiro central. Novamente, vamos fazer a nossa barreirazinha aqui para dificultar a visualização do adversário. E agora nós vamos sacar. Na hora do saque, vamos mudar de posição. Lá vem o ponta de novo para 6. Fundo de quadra. Levantador. Olha que o levantador está para cá. Volta para a zona 1. Então, observa que para todas as circunstâncias, ele vai voltar para o mesmo lugar. Tá bom? Vai voltar para cá. E aí, vai ter as opções de recepção, novamente. Só que aí o saque foi para fora. E aí, terminou o rally. E aí, olha o que vai acontecer. O central que tinha sacado, ele voltaria para cá, para a zona defensiva. Mas aí ele foi substituído pelo líbero. Então, o líbero vem, entra no lugar dele. Nós não precisamos pedir autorização para o árbitro para que isso aconteça. Então, terminou o rally, vem o líbero já substitui. Agora, o levantador adversário está na P6. Observe ele aqui na P6. E aí quem vai sacar é justamente o ponteiro que está na P2. Então, ponteiro na P2, barreira contra o adversário.
E aí olha que vai acontecer uma coisa interessante. Observe anteriormente que o ponta, ó, o primeiro ponta, está no meio de rede. Então ele vai o quê? Vir de novo, ele vai descer para ajudar no passe, na recepção. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, e vai ficar ao lado do segundo ponta. E aí vai ficar primeiro ponta, segundo ponta e o líbero. Certo? E aí esse levantador que está aqui, ele vai subir até aqui para poder vir para a rede. E esse oposto sobe também, porque se o levantador, quanto mais ele sobe, mais o oposto precisa subir junto, para que não haja erro de rodízio. Se o levantador subir e ficar mais ou menos aqui, e o oposto ficar aqui parado, vai estar erro de rodízio, porque eles vão estar alinhados. Eles não vão estar em diagonal. Então, se o levantador sobe, o oposto sobe também. E aí é assim que vai ficar. Ó. Opa, aqui tem um erro, né? Aqui tem um erro de rodízio. Na verdade, foi erro meu mesmo. Eu não joguei o oposto para cá. Aqui, mas até serviu para vocês perceberem. Aqui é um erro de rodízio. Ó. Neste momento aconteceu um erro de rodízio. Esse oposto precisava subir até aqui para que não houvesse um erro de rodízio, para que eles continuassem em diagonal. Então, ponta desceu. E aí, esse sistema aqui a gente chama de triangulação. Porque nós temos aqui central na extremidade, levantador e ponta. Eles formam uma escada. E essa escada precisa ser respeitada. Então, esse ponta não pode ficar alinhado ao levantador. Esse levantador não pode ficar alinhado ao central. Então, eles têm que fazer uma triangulação, como se fosse uma escadinha aqui. Ó. Então, cria-se uma escadinha, chegou no segundo ponta e termina no líbero. Beleza? Então, é desta forma que acontece a infiltração quando o levantador está na posição 5. Vai acontecer o saque, e aí os jogadores daqui já logo se movimentam para as suas posições. Observa que a bola foi para o primeiro ponta, central estava bem aqui no cantinho, já veio para o meio de rede. E o levantador vai ter essas opções de ataque. Onde está o líbero? Onde é que o líbero tem que ir? Lá para P5. Então o líbero tem que correr para cá. E aí, esse ponta que vai receber o passe vem para cá, líbero vem para cá e esse ponta vem para o fundo. Olha lá. O que foi que aconteceu? O líbero veio para a zona 5, só que esse P2 não veio para o fundo porque o levantador vai botar a bola aqui para o oposto. Aí nesse caso o que acontece? Ele viria para o fundo, só que como ele viu que a bola não foi para ele, ele vem fazer a cobertura aqui do ataque do oposto. Então o ataque vai sair do oposto. Quem defendeu? O ponta da posição 6 do adversário. O ponta defendeu, o time já muda a configuração dele para atacar. Então sai do bloqueio oposto, sai do bloqueio ponta, todos vão para a extremidade da quadra. E aí o central já recuou também para poder receber a bola. Passe para o levantador, onde ele vai ter todas as opções de ataque. O levantador tenta passar de segunda, o bloqueio pega, faz ponto e o nosso time faz ponto nesta hora. Agora o levantador ele se encontra na posição P4. Então, aqui na P4, e aí quando o levantador já está aqui na P4, quem vai sacar vai ser o oposto. E aí vamos observar. Então, levantador, oposto no saque, formação da barreira. E aqui, como o levantador aqui está na P6, nós vamos fazer aquela conformação. O levantador sobe um pouco, mas não fica ao lado do oposto. Então, ele fica ligeiramente atrás. Central no cantinho da quadra. E a formação dos pontas e dos líberos para receber o saque. Então, ponta na frente, do segundo ponta, tudo certinho. Agora, vamos ver. Saque, bola bateu na rede e foi para fora. Tá? Finalizado o rally.
Agora vai ser o adversário que vai sacar. Com o saque do adversário, que agora o levantador já se encontra na P5, então observe que o levantador antes do saque está na P5, então posto diagonal, central diagonal, ponta diagonal. Nós vamos ter a segunda triangulação. Então, nós temos dois momentos de triangulação. O primeiro, onde vai estar o segundo central, o levantador e o ponta. Agora vai ser o inverso. Agora vai estar o levantador, o central e o ponta. O ponta, ele está aqui na saída de rede já, indo para o saque. Olha o movimento que ele faz. Ele vem para cá e desloca toda essa galera aqui da defesa para cá, para o canto. E aí fica ponta para ajudar na recepção, o segundo ponta ao lado dele, líbero aqui e o oposto livre para atacar a bola da linha dos três. Observe que aqui não tem ninguém para atacar essa bola aqui. Como não tem alguém para atacar a bola aqui nessa zona, o segundo central ele vai ser um especialista a atacar essas bolas aqui no lugar do oposto. Eu costumo dizer que não existe um melhor ou um pior, mas se a gente fosse classificar, quem seria o central mais dinâmico? O central mais dinâmico é o segundo central, porque ele ataca a bola na frente, uma negativa, uma china. Então ele é um central que se movimenta mais e ataca bolas mais diversificadas. E entre os pontas, o mais diversificado é o segundo ponteiro, porque ele ataca a bola na entrada e ataca a bola na saída. Beleza. Então aqui nós temos a formação quando o levantador está na P4. Então uma triangulação, onde o levantador está no canto, o central está no meio e o ponta está logo em seguida. E aí ele fica ao lado do segundo ponta e o líbero aqui. O adversário vai sacar. Jogadores aqui já se posicionam nas suas respectivas posições, como já foi explicado. Aí o segundo ponta recebe. O primeiro ponto, observa que já está posicionado. O oposto já está aguardando a bola aqui nessa zona, ou um pouco aqui na frente, dependendo da habilidade dele. Esse ponta vai dar o passe e já vai recuar um pouquinho para poder pegar a bola aqui no fundo. Esse líbero vem para 5. Sempre esse líbero vem para 5. E esse central aqui vai se deslocar para pegar uma bola aqui, uma negativa ou uma china. Então vamos lá. Levantador posicionou, ele foi na positiva. Líbero já foi para 5. Ponteiro já recuou. Todo mundo está preparado para atacar. Ponteiro vai atacar do fundo. A defesa recebeu, mas não deu conta de devolver a bola. E aí, nosso time fez o ponto. Agora, o levantador vai para P3, que é a posição mais simples para ele. Ele não precisa fazer infiltração nenhuma. O levantador aqui na P3. Quem vai realizar o saque é o primeiro ponteiro. Então, o primeiro ponta vai para o saque. Nós vamos fazer aqui uma barreira contra o adversário. E como aqui o levantador está na P5, ele já faz a primeira triangulação do time adversário. Então, central no canto, levantador no meio e o primeiro ponta aqui. Primeiro ponta na frente do segundo ponta e o líbero para auxiliar aqui. E aí, olha, agora aqui, diferente do que aconteceu aqui, não houve erro de rodízio. O levantador está ligeiramente atrás do oposto. Então, aqui a formação está correta. Então, o oposto fica bem no cantinho, bem na frente. Tá? Sempre à frente do levantador. Vamos sacar. E aí o saque chega no segundo ponta. O adversário já está posicionado e vai realizar o ataque. O nosso time se organizou. Então, levantador vem sempre bloquear na 2. Então, ó, levantador bloqueia na 2, defende na 1. Central sempre vai para a base, sempre fica na 3. Aonde ele estiver, ele vai para 3.
E aí o ponta já está na sua zona de ataque, que é a 4. E aí ele recua um pouco para receber esse ataque mais curto, ou uma pingada curta. Líbero sempre na 5 e o ponta sempre na 6 lá no fundo. Vai sair o ataque dentro de quadra, ponto do adversário. Agora, nós vamos ver que o levantador já subiu para P4. Ponto foi deles, levantador subiu para P4. E vai ser realizado o saque do oposto. Barreira. E aí olha como é que fica a organização da recepção nossa. A única coisa é que o oposto que estava aqui no meio vem para o fundo, porque ele não recebe a bola. Ele não é um especialista para recepção. Então ele vem para cá para o fundo e corre para 1, para ficar de novo na posição de ataque de trás da linha dos 3. E aí o ponteiro desce um pouco, auxiliando os outros 2 jogadores que estão na defensiva aqui. Então, bem tranquila essa posição. Vamos retornar aqui. Ó. O oposto está no meio de quadra, ele vai lá para o fundo. Então, uma formação bem tranquila de infiltração. Agora o oposto sacou, a bola foi para o líbero, todo mundo já está posicionado, ponta, oposto, central e segundo ponta. O levantador tem várias opções para atacar, positiva, negativa, China, linha dos 3 na 1, linha dos 3 na 6 ou entrada de rede na posição 4. Botou proposto. E aí, quando ele bota proposto, forma 2 bloqueios. Levantador desce para ajudar, fazendo a meia-lua. E nós temos o líbero aqui com um pé na linha para guardar o ataque no corredor. Atacou no corredor, só que o ponta não conseguiu pegar ponto nosso. Agora o levantador rodou, já está na P2, então observe que na P2, oposto, os pontas em diagonal, os centrais em diagonal. Quem vai sacar vai ser o segundo central. O segundo central vai sacar, nós temos aqui de novo a barreira, e agora nós temos aqui a segunda triangulação do time adversário. Observe que ele está ligeiramente na frente, ó. Ligeiramente na frente. Se ele tivesse um pouco mais aqui, haveria um erro de rodízio. Se tivesse um pouco mais ao lado, mas continua tendo aqui uma triangulação. Oposto no canto para receber a bola da linha dos 3. Então, o líbero, assim que sai o saque, você já corre para 5. Porque você precisa deixar esse espaço vazio para o oposto atacar. Não pode ficar aqui parado, senão você atrapalha o ataque do oposto. Sacou? Chegou no primeiro ponta. Central rapidamente já se posicionou. Oposto já está esperando aqui também. E aqui o ponta de fundo está esperando. Então pegou. Quando a bola chega no levantador, atacou, bloqueio fora, ponto do adversário. Beleza. Aí agora que o ponto vai ser do adversário, no levantador nosso está na posição 2. De novo as diagonais aqui, tudo certinho. O levantador está na posição 2. E aí a única diferença é que esse segundo ponta, ele vem para cá. Ele vem descer para cá, ficando um pouco à frente do primeiro ponta. Desceu. O oposto vai para o cantinho da quadra. Quando sair o saque do adversário, ele já corre para a posição 1. Levantador que está aqui, vem para o meio de quadra. Central, vem para cá. Vai fazer esse movimento aqui para cá. E o ponta já está aguardando a bola aqui atrás. Líbero para a posição 5. Aqui no adversário, central vem para a base. Levantador vem para 2. O ponta fica aqui mesmo. Aqui o oposto, ele vem sempre para 1, porque ele ataca daqui. Então vem para cá, o líbero só
se desloca para cá. Ficou essa formação. Ponteiro recebeu, oposto rapidamente já vem para 1. Levantador já está se posicionando para botar a bola para os jogadores. E na hora do ataque, líbero já vem para 5. E aí aconteceu o ponto. Agora, para finalizar, o levantador na P1. Então, o levantador volta para a P1, que é a posição que iniciou todo esse rally. E aí ele vai para o saque. Formação de novo. E como aqui o levantador está na P3, o oposto vai para o fundo e o ponta da rede vem auxiliar na recepção. Acaba. Então, bem interessante esse sistema de jogo, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês em relação a como se posicionar em quadra. Eu vou colocar aqui uma imagem base, por exemplo, aqui, ó. Então, essa aqui é uma imagem de rodízio básico. E aí eu vou só resumir tudo isso que foi falado para vocês. Então, vamos pensar o seguinte. Então, esse aqui é o nosso time. E vamos pensar num sistema defensivo. Então, no sistema defensivo, o adversário vai sacar na gente. Então, nosso sistema defensivo, ele vai o quê? O levantador defende na 1 ou ele bloqueia na 2. Defende na 1, bloqueia na 2. Então, sempre precisa estar nessas duas posições. Se ele estiver no fundo de quadra, defende na 1. Se ele estiver na zona ofensiva, ele vem para a 2. Os ponteiros defendem na posição 6, aqui, ou bloqueiam na P4. Defende na P6, bloqueia na P4. O oposto vai fazer a mesma coisa que o levantador. Bloqueia na P2, defende na P1. Central, bloqueia na P3. Bloqueia na P3 e em uma única circunstância ele vai defender na P5. Já o líbero é aquele cara que vai defender sempre na P5. Sempre, sempre, sempre ele vai para a P5. Então, deu o passe, corre para P5. É assim que acontece. Resumidamente, é esse o processo de rodízio. E não se esquecer, a referência para a pessoa não errar o rodízio é olhar para a diagonal e olhar aonde está o levantador. Esse é o macete. Então, eu vou primeiro ver aonde o levantador está, se o levantador está na P1, e eu vou olhar se eu estou com a minha diagonal certinho aqui, ó. Se eu olhar que o levantador está na P1 e eu sou o primeiro central, eu sou o quê? Eu sou 2 rodadas antes dele. 2 rodadas atrasado. Se eu for o segundo central, eu estou uma rodada adiantado. E aí é esse raciocínio que vocês precisam ter. Se você é um ponta, o primeiro ponta, eu estou 2 rodadas adiantados. Se eu for o segundo ponta, eu estou 2 rodadas atrasados. Então, esse é o macete. Então, a partir disso e a partir dos estudos de vocês nunca mais vão se perder em rodízio. Então, agradeço e até a próxima.